sou o pastor Malson Darli. Vamos comigo que nós vamos falar sobre o capítulo 31, expiação. É um capítulo grande e tem muitos pontos importantes, né? Para começar, a palavra expiação não aparece no Novo Testamento, pelo menos não na versão em português. Então, se perguntar qual a obra de Cristo na cruz, qual a obra da salvação de Cristo, não aparece nas Escrituras. A palavra é expiação, tá? E essa expiação, conforme Lade, ela não tem aquela visão que Deus está ali de maneira passiva e Jesus está de maneira ativa. Ou seja, Jesus foi lá, né, expiar, morrer por nós, enquanto Deus ficou só assistindo ali. Então não houve isso, houve todo o envolvimento da Trindade. E outra obra interessante, outra característica interessante, lá na página 587, é bom até você dar uma lida, ele fala que a expiação, ela não transforma a ira de Deus em amor, entendeu? Às vezes a gente escuta isso, né? Ah, Deus está irado, mas Cristo foi lá, morreu na cruz e expiou, então, ou seja, ele emplacou a ira de Deus, ele acalmou a ira de Deus. Não. Lá ele fala assim, ó, o amor de Deus é a própria fonte da reconciliação, ou seja, foi Deus que tomou a iniciativa de expiar, ele estava envolvido nisso. E aí, aqui, a partir daqui, eu quero que vocês anotem aí quais são as expressões que Paulo vai usar a respeito da morte de Cristo, né? Então, primeiro, qual é o primeiro termo que Paulo vai falar da expiação, que levou Cristo? Que é isso? Primeiro, o amor de Deus. Segundo, sacrificial, ou seja, a morte de Cristo foi um sacrifício, né? Foi um sacrifício, ou seja, o sangue separado da carne não significa vida, mas morte. Vida entregue em sacrifício. Cristo sacrificou. Qual é a terceira expressão? Vicária, né? Vicária. A teologia usa a palavra vicária, que significa que Cristo não morreu meramente como um evento da história. Não foi uma morte, um evento histórico. E tampouco morreu por causa própria. Ele morreu por nós. Então, essa ideia vicária, ele não mostra assim um revolucionário que morreu por uma causa, que morreu se dedicando a algo, ou uma morte histórica. Não, ele morreu não por sua própria vontade, por sua própria ideologia. Ele morreu por nós, em nosso lugar, uma morte vicária. Qual é a segunda expressão? Substitutiva. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A substituição era aquela morte que era para mim, mas ele foi lá em meu lugar. Ele não apenas morreu por mim, que é vicário, mas que morreu em meu lugar, uma vez que por sua morte eu não morrerei, mas viverei eternamente com ele. Ao sofrer a morte, a penalidade do pecado, ele me livra dessa mesma experiência. Então, vicário, né? Ou seja, ele morreu por mim, substitutivo, ele morreu no meu lugar. Quais são as outras expressões que eu falei? Amor de Deus e sacrificial. A morte de Cristo foi um sacrifício. A outra expressão que ele usa é propiciatória. Estou lendo aqui alguma coisa que ele fala aqui. Beleza, propiciatória. O que é isso? A teologia reconhece essas palavras de Paulo em sentido no qual a morte de Cristo funcionou como um calmante da ira de Deus contra o pecado, e por meio da qual o pecado é libertado da ira de Deus e transformou-se naquela que recebe sua dádiva preciosa do amor. Então, aí você deve estar lendo assim, peraí, o senhor disse que há pouco tempo a morte de Cristo, ela não emplacou a ira de Deus, e agora você já disse que emplacou? Presta atenção. O que Lade fala é que não há um Jesus aqui e um Deus irado, e Jesus acalmando Deus. O que é o seguinte, é um Deus irado e um Deus amoroso, e que esse amor provocou a morte na cruz, a morte do seu Filho único. Ou seja, resumindo, a Trindade estava envolvida, tanto no sacrifício como no emplacamento, ou seja, como na recebendo ali. É isso que Lade fala. E o termo propiciatório é isso, é que essa morte na cruz, ela vai propiciar, ela vai acalmar, ela vai subir como um cheiro agradável à narina de Deus. Dodge, né? Ele não defende a expiação para acalmar a ira de Deus. Ou seja,
Dodd, que é um dos maiores comentadores do Novo Testamento, ele vai contra a visão de Light. Para ele não existe esse efeito de acalmar a ira de Deus, né? Ele fala que é uma distorção do pensamento de Paulo interpretar a ira de Deus meramente em termos de retribuição natural, como o Dodd procura fazer, né? Enfim, a propiciação, se você tiver alguma dúvida, ela era aquela tampa que se colocava na arca, né? Então, por isso que ela tem essa ideia na morte de Cristo. É como se tivesse nossos pecados aqui, aquela tampa ela fecha, né? Ela serve para isso, para emplacar a ira de Deus. A outra visão paulina é redentora, né? Amor de Deus, sacrificial, vicária, substitutiva, propiciatória e redentora. 6 até agora. Tanto no grego clássico como no helenístico, esse grupo de palavras é usada para detonar o preço pago para resgatar algo que esteja em penhor, o dinheiro pago para resgatar prisioneiro de guerra ou para comprar liberdade de escravo. Então essa palavra que ele usa, redenção, era um pagamento feito ou para libertar um escravo ou para libertar um prisioneiro de guerra. Então dessa ideia também, a morte de Cristo, conforme Paulo, como um pagamento ali para libertar da escravidão, né? Então ele faz aqui um resumo dessa doutrina da redenção, que é o estado do pecado, para fora da qual o ser humano existia, mas foi redimido, foi comprado, né? O preço pago, qual foi o preço pago? A morte de Cristo, e o estado resultante, ou seja, agora nós somos filhos. Então ele fala que a redenção tem esses 3 fatores: estávamos perdidos, né? Então estávamos escravos, houve um preço para libertar, esse preço foi pago e hoje nós somos filhos, nós não somos mais escravos, somos filhos, né? Outro aspecto da cruz é triunfante ou vitória. É interessante, senhores, porque o Art McGrath também vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre isso. Eu não sei se caiu na prova ou em algum simulado do professor Aranha, né? Isaac Aranha, mas ele fala sobre qual dos termos Paulo usa para falar sobre a cruz de Cristo. E George Ladd, ele tem um capítulo só sobre isso, né? Então você vê como cresce de importância. Por que eu falo cresce de importância? Porque quando nós temos 2 obras dentro da bibliografia que tratam do mesmo tema, a gente tem que acender uma luz, né? Eu vou ficar devendo aqui, que eu me lembrei agora sobre que Art McGrath trata desse tema, mas ele fala exatamente sobre isso, sobre essas visões da cruz para Paulo, né? E ele tem essa visão. Qual é a visão que ele tem? Amor de Deus, substitutiva, né? Amor de Deus, né? Substitutiva, vicária, vitória, né? Ou triunfante, propiciatória, tá faltando 2, redentora, tá faltando 1, e sacrificial, né? Quando eu falo fora da ordem eu esqueço. E por fim, ele fala que é triunfante, né? É uma outra finalidade alcançada pela morte de Cristo, é o triunfo sobre os poderes cósmicos, sobre o poder do mal, sobre o poder do inimigo. E aí, achei aqui, página 470 do Art McGrath. Ele fala a cruz como sacrifício, a cruz como vitória, a cruz como perdão e a cruz como um exemplo moral. Aí depois vai falar sobre a imagem paulina da salvação, página 492. Na página 492, ele vai falar lá exatamente a mesma coisa que lá de fala, né? As visões paulinas, beleza? Então espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. Um forte abraço.